E aí, galera, beleza? Sou J. Façanha, professor de Química, e trouxe mais uma questão para resolver com você. Dessa vez, uma questão da UES, falando sobre propriedades coligativas. Preste atenção no enunciado. Seguindo os passos do químico francês François-Marie Raoult, pesquisando sobre o efeito ebuliométrico nas soluções, um estudante de química dissolveu 90 gramas de glicose em 400 gramas de água e aqueceu o conjunto, sabendo que a constante ebulioscópica da água é igual a 0,52 graus Celsius por mol. Depois de algum tempo, a temperatura inicial de ebulição por ele encontrada foi. Bom, questão aí, gente, de propriedade coligativa, né? Sobre a ebulioscopia. Aqui, além de você saber o que é ebulioscopia, o que ela causa na temperatura de ebulição, você tem que também saber como calcular essa mudança na temperatura de ebulição. Então, vamos resolver ela. Ele tem 90 gramas de glicose dissolvidos em 400 gramas de água e deu a constante ebulioscópica da água. É importante você lembrar que a constante ebulioscópica é sempre do solvente e não do soluto. Agora você tem que lembrar como calcular a variação da temperatura de ebulição caso você adicione um soluto. O que é que eu quero que você lembre? Variação da temperatura de ebulição é igual a constante ebulioscópica vezes a molalidade vezes o fator de Van Hoff, tá? Isso aqui ele te deu na questão. A molalidade ele te deu condições para você calcular e o I, o fator de Van Hoff, você sabe apenas observando o soluto, tá? Vamos observar uma coisa. O soluto é a glicose, tá? Glicose, um soluto orgânico que não vai se dissociar em água. Então, você já sabe que o fator de Van Hoff aqui vai ser 1, porque essa espécie, quando colocada em água, ela não vai se quebrar. Diferente do NaCl, que vai formar o Na+, e o Cl-. No caso do NaCl, o I, o fator de Van Hoff, seria 2. Constante ebulioscópica nós já temos, mas não temos ainda a molalidade. Eu preciso que você saiba calcular uma molalidade. Lembra disso, molalidade é o número de mols do soluto dividido pela massa do solvente. Tá? Número de mols, você já sabe, está em mol. Massa do solvente, nesse caso, gente, tá? Da molalidade, tem que estar em quilo. Primeira coisa que você tem que observar, eu não tenho o número de mols, eu tenho a massa do soluto. E a massa do solvente, 400, está em gramas. Então, a primeira coisa que é para a gente fazer é transformar essa massa da água, que é do solvente, em quilogramas. Basta você dividir por 1000. Então, no caso, você vai ter 0,4 quilogramas de solvente. Agora, você precisa achar qual o número de mols do soluto. Outra coisa que você tem que lembrar, calcular massa molar. Então, aqui da glicose, C6H12O6. Vamos calcular a massa molar, gente. 6 vezes a massa molar do carbono, que é 12, mais 12 vezes a massa molar do hidrogênio, que é 1, mais 6 vezes a massa molar do oxigênio, que é 16. Isso aqui dá um total de 180 gramas por mol. Certo? Então, você já tem a massa molar. Para que a gente vai utilizar isso? Para transformar a grama de glicose, que no caso são 90 gramas, em mols, em número de mols de glicose. Você precisa lembrar que de grama para mol, basta você dividir pela massa molar. 90 dividido por 180 vai dar 0,5 mol. Ok? Então, na hora que a gente for calcular a molalidade dessa solução, vai ser número de mols do soluto da glicose, era 90 gramas, dividido por 180, 0,5. Massa do solvente em quilogramas, 0,4.
Fazendo essa divisão, você encontra que a molalidade é de 1,25 mol por quilo. Ok? Agora a gente vai utilizar na nossa fórmula aqui da variação ebulioscópica. Variação da temperatura de ebulição é constante ebulioscópica 0,52 vezes a molalidade 1,25 vezes o fator de Van Hoff, que a gente já viu que por ser um soluto orgânico, o fator de Van Hoff é 1. Fazendo esses cálculos, você vê que a variação de temperatura de ebulição é de 0,65 graus Celsius. Mas, olhando bem, não existe esse item. Muito bem, isso aqui não é a temperatura de ebulição, isso aqui é a variação. Você tem que saber que na ebulição, quando você adiciona um soluto, essa variação aqui vai ser um acréscimo, tá? Porque quando você adiciona um soluto em um solvente, a temperatura de ebulição aumenta. A temperatura de ebulição da água normalmente é quanto? Só que variou para mais em 0,65. Ou seja, a nova temperatura de ebulição dessa solução de água com glicose é de 100,65 graus Celsius. Fazendo isso, a gente já observa que podemos marcar como correto o item D. Espero que tenha entendido, né? Mas uma questão mais de cálculo, você teria que lembrar como calcular a molalidade. Da molalidade, lembrar como calcula o número de mols, basta pegar a massa e dividir pela massa molar, calcular isso, jogar na fórmula e lembrar do que é uma ebulioscopia, que é o aumento da temperatura de ebulição. Espero que tenha entendido e até a próxima questão, galera.